A série é Ele Mudou a História e continua mudando. Todo o mês de dezembro nós estudamos as profecias sobre Jesus, nós estudamos sobre o nascimento de Jesus. Então nós estudamos no primeiro domingo sobre João Batista, como ele profetizou sobre Jesus. A profecia de João foi tão poderosa que ela nos marcou com muito calor. Vocês lembram disso? A profecia de João foi tão forte que no dia até o ar-condicionado quebrou aqui, foi tão quente que marcou as nossas vidas. Depois nós estudamos algumas profecias em Isaías. Estudamos Isaías 9, Isaías 7, quando falamos do Salvador prometido, Salvador anunciado. Na quinta-feira, para quem esteve aqui, nós estudamos sobre o Salvador encarnado, Salvador que se fez homem em carne, que se tornou homem. Nós estudamos o texto dos Reis Magos. E hoje nós vamos estudar, e a ideia é trazer o Salvador entre nós. Mas eu não peguei nenhuma, eu confesso a vocês, eu conversei com alguns irmãos, e quando eu projetei essa série, tudo que eu projetei eu não preguei, vou falar a verdade para vocês. Pelo menos eu acho que eu já tenho a série do ano que vem. Mas tudo aquilo que eu planejei, essa série está preparada já tem alguns meses, pelo menos uns 6 meses. Eu já sabia o que eu ia pregar, eu já tinha em mente os temas, já tinha mandado para o pessoal que produz o cartaz, enfim, tudo. Mas na hora que eu sentei para preparar todas as mensagens, tudo que eu preparei não era nada daquilo. Não tinha nada do que era para eu falar propriamente dito, e eu senti, e orando e clamando ao Senhor, eu entendi que era para a gente ir por uma outra vertente, era para a gente ir por um outro caminho. Na verdade, eu entendi que o ano de 2015, todos os anos são difíceis, meus irmãos, todos os anos são difíceis. Na verdade, no mundo debaixo do pecado, e desde Adão nós vivemos num mundo pecaminoso. Existe um ano que nós falamos assim: nossa, esse foi perfeito, nossa, deu tudo certo. Mas foi um ano de conjunturas muito difíceis para todos nós. E aí, falando como comunidade, como pastor aqui da comunidade da gente, foi um ano de muitas perdas. Nós perdemos pessoas muito queridas. Nós perdemos muita gente próxima a nós. Alguns de vocês perderam parentes muito próximos. Eu estou falando de morte mesmo. Nós perdemos um pastor na nossa comunidade. Os nossos planos, tudo aquilo que a gente tinha programado, eu falo como liderança da igreja, como pastor da igreja, tudo aquilo que a gente tinha programado, nós tivemos que mudar. Tivemos que mudar muita coisa. Muita coisa. Por um momento a gente pensou assim: e agora, José? O que a gente vai fazer? Nós não sabíamos. Muitos momentos nós tivemos que parar e falar assim: nós não temos solução para isso. Vamos suspender tudo e vamos gastar 15 dias orando, porque a gente não sabe o que vai fazer. A gente não tem solução. E não foi uma vez só que isso aconteceu. Então, quando a gente chegou no fim do ano, eu entendi que era hora da gente parar e ter um refrigério para a alma. E eu acho que Deus nos brindou com muita coisa boa esse ano. Eu acho que se a gente for fazer uma retrospectiva, Deus nos deu muita coisa boa, muita. Como comunidade, nós tivemos momentos maravilhosos aqui esse ano. O ano de 2015 foi fantástico. E se a gente começar a lembrar assim, de tantas coisas que nós vivemos, mesmo tendo momentos de extrema luta, extrema dificuldade, mas nós tivemos muitas conquistas, irmãos.
Nós tivemos muitas pessoas, mais de uma dezena de pessoas entraram para a nossa comunidade, muito mais. Eu ainda vou fazer essa semana as estatísticas todas com o pessoal. A gente teve muita gente que entrou aqui. Tem muito visitante que chega aqui, desde que nós começamos a olhar as pessoas que visitam a nossa comunidade. Nós já tivemos mais de 100 e tantas pessoas que passaram por aqui. Muitas ficaram. Todos os nossos cultos estão cheios. E eu acho que isso assim é motivo da gente olhar para o Senhor e falar obrigado. Muito obrigado. Mas mesmo assim eu acredito que chega no fim do ano e Deus olha para nós, olha para mim, olha para vocês. E muitos de nós estamos assim, precisando de um repouso para a alma. E eu entendi claramente que era para fazer isso. Por isso todas essas mensagens que eu tenho trazido nos últimos domingos, nas últimas semanas, tem sido muito mais para a alma da gente, no sentido de nos alimentar. E hoje, como último domingo do ano, eu não queria fazer diferente. Eu queria que a gente tivesse uma reflexão para a nossa alma, que viesse da cruz de Cristo, que brotasse do Evangelho, que brotasse do nosso Redentor, que brotasse do nosso Salvador que está entre nós. Por isso, eu começo com uma frase, e eu queria que vocês me ajudassem e lessem comigo. Vamos lá? A consciência da brevidade e fragilidade da vida torna bem mais claro o que realmente importa, transformando nossas intenções. O que é isso? Lembra da última vez que você passou uma situação de perigo com um filho seu ou com você mesmo, e aí você falou bem assim, não tem jeito, é daqui para o caixão, não tem jeito, é daqui para o cemitério. É interessante que essas pessoas, quando passam por essas experiências, quando, por exemplo, perdemos alguém muito próximo, perdemos marido, perdemos esposa, perdemos pai, perdemos mãe, perdemos filhos, nós passamos a ter a consciência de que a vida é uma coisa muito frágil, e a vida é algo muito breve. Nós dormimos e não sabemos se vamos acordar, simplesmente isso. Qual é a segurança que nós temos? Nenhuma. Nós não temos segurança de que amanhã acontecerá para nós. Por isso, a maioria das pessoas, quando passa por uma situação dessas, elas percebem que a vida é algo muito breve, passa muito rápido. São aquelas coisas mais ou menos assim. Quando nós chegamos agora no fim do ano, quantos de vocês pensaram bem assim, nossa, mas já é dezembro? Passou tão rápido. Porque a vida é assim, ela é muito breve e passa muito rápido. E se você for bom em física, você vai se lembrar que quanto mais rápida a velocidade, nós achávamos que isso era estático e que o tempo não mudava, mas pelo contrário, quanto mais rápida a velocidade, o tempo e a impressão do tempo também é mais rápida. E nós que vivemos num tempo em que a velocidade da informação, da mobilidade é tão rápida que a gente não vê o tempo passar. Mas o que nós enxergamos? Nós enxergamos que a vida é algo muito breve. E aí, eu queria que você pensasse nisso aí. Se você hoje chegasse no médico e ele olhasse para você e falasse assim, fulano, você tem mais 1 ano de vida. Sinceramente, esquece o que eu coloquei aqui porque não vale, senão você vai me copiar. Porque eu já copiei de alguém. Mas se chegasse para você e falasse para você assim, fulano, você tem mais 1 ano de vida. O que você faria? Seja sincero. Entraria em desespero? Ia chorar? Ia sair correndo? O que você ia fazer? Se alguém chegasse para você, se você fosse fazer, e agora no início do ano está na moda, né?
a gente vai fazer os exames de rotina, a gente tem que fazer, aí você chegou lá e o médico olhou para você e falou assim, olha fulano, você tem mais 1 ano de vida. O que você ia fazer? Seja sincero contigo mesmo. Porque a vida é breve e a gente não sabe se tem 1 ano. E eu não estou sendo trágico, nem drástico. Eu estou sendo realista, que é uma coisa que a gente precisa ser. Um cara falou assim, eu buscaria uma relação mais íntima com Deus. Você faria isso? Você teria uma relação mais íntima com Deus? Porque eu achei interessante que ele falou que ele teria uma relação mais íntima com Deus, porque ele falou meio assim, a sacada dele é boa. Se o médico não pode me curar, eu vou buscar um cara que talvez possa dar um jeitinho. Isso foi malandro. Então ele ia buscar logo a Deus, se o médico falou, olha, para você não tem jeito, talvez Deus possa reverter o negócio. Mas se nem Deus der jeito, ele falou, se nem Deus resolveu o problema, pelo menos quando eu fechar o meu olho, eu abrir de novo, eu vou encontrar Jesus na eternidade. Esse quer se garantir mesmo. Então ele falou, olha, se falassem para mim assim, eu tenho mais 1 ano de vida, a primeira coisa que eu faria era ter um relacionamento mais próximo com Deus. E você? Ele falou assim, eu assumiria uma nova atitude para com a minha família. Eu teria uma nova atitude com a minha família. Isso é interessante, porque nós... Irmãos, a gente reclama da nossa família. Fato. Você reclama do seu marido até o dia que ele vai embora. Eu estou errado? Você reclama do seu filho até o dia que ele cresce e aí ele casa e vai embora, aí vira santo. Porque no Brasil, todo mundo que morre vira anjo. Lembra disso? O cara podia ser um monstro. Morreu, rapaz, era bom. E com a família da gente é a mesma coisa. A gente vai se dando mal com o pai, vai se dando mal com a mãe, vai se dando mal com o irmão, vai tendo um casamento que é uma porcaria, vai tendo uma relação muito ruim com os nossos filhos, vai criando eles mal, até o momento em que a gente imagina que vai perder. Aí quando a gente imagina que vai perder, aí vira santo e a gente volta para trás. E essa que é a ideia aqui. Algumas pessoas falam assim, se eu soubesse quanto tempo, eu ia abraçar mais quem eu amo, eu ia beijar mais quem eu amo, eu ia querer gastar mais tempo com quem eu amo, eu ia investir mais em quem eu amo. Resumo, é isso que esse cara falou. Se ele soubesse que ele iria ter mais 1 ano de vida só, ele ia gastar mais tempo com quem ele ama, ele ia parar de ter aquela coisa assim, sabe esses casais que vivem brigando, e aí, ao invés dos caras obedecerem a Bíblia, que é mais ou menos assim, não se põe o sol sobre a sua ira, mas aí a mulher quer dar uma lição no marido, aí o que ela faz? Ela fica umas 2, 3 semanas sem falar com ele, para ver se esse miserável pecador toma jeito. E acabar com esse negócio. Acabar com essa ladainha e essa picuinha, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. Por fim, eu achei isso muito interessante, de onde eu peguei essa informação, porque ele disse que ele gostaria de viajar muito e conhecer alguns lugares antigos. Só que viajar muito e conhecer alguns lugares antigos gasta um pouquinho demais. Então isso a gente deixa, por exemplo, para a turma que recebe um pouquinho mais, tira, e aí a gente talvez redefiniria as prioridades profissionais da gente. O que vocês acham? Alguns de nós que estamos aqui são muito preguiçosos, mas outros de nós gastamos 1h30, 2 horas até chegar no trabalho, mais 1h30, 2 horas para voltar do trabalho. Aí a gente trabalha 10 horas por dia. Então o tempo que a gente tem, por exemplo, o tempo que a gente investe no trabalho, e talvez, meus irmãos, seja o grande Deus da nossa geração, seja o trabalho, por causa do nosso desejo de consumir. Como a gente sempre está querendo dinheiro para poder comprar o que a gente gosta e sanar o objetivo do nosso coração, então a gente sempre trabalha. Entendam, o trabalho é um Deus muito bom. Por quê? Porque a gente elegeu ele como Deus, e quando alguém olha, por exemplo, eu olho para fulano de tal, e fulano de tal trabalha muito, aí ele é bem visto na sociedade, porque ele trabalha demais. O problema é que ele trabalha tanto que ele não tem tempo para a mulher dele.
O problema é que ele é tão bom e tão bem visto que ele não tem tempo para educar os filhos dele. Ele é tão bom e tão bem visto que ele não tem tempo mais com Deus. Ele é tão bom e tão bem visto, e reparem, meus irmãos, quando preparava isso hoje à tarde, eu estava dando uma revisada nesse material, e eu estava pensando numa coisa assim: eu sou crente desde criança, eu fui batizado na infância e desde então eu estou na igreja. E eu comecei a pensar assim: eu não vivo hoje na igreja a qual eu nasci. Porque a igreja de hoje não é a mesma igreja de 30 anos atrás. Porque hoje, todos vocês sempre dizem assim, reparem, quando a gente precisa fazer um presépio desse, eu vou citar esse exemplo só para que vocês tenham uma ideia. Muitas vezes a gente precisa pagar. Sabe por quê? A maioria está atrás do Deus trabalho dizendo assim: eu não tenho tempo para poder servir. E quando eu era criança, a gente vinha para a igreja e adorava gastar tempo, investir tempo para fazer esses negócios assim, só para poder apresentar para a turma poder ver. Porque era legal. Era legal a gente vir para a comunidade da gente, mas hoje a gente não tem mais tempo. Então, em muitas ocasiões, a gente precisa pagar para alguém fazer, porque a turma não tem mais tempo. Só que se você tivesse mais um ano de vida só, você arranjaria tempo para fazer algumas coisas assim? Você teria tempo? Não sei, talvez sim. Quem me ensinou essas coisas foi o Ricardo Agreste. Ele falou isso um dia e eu gravei e trouxe para vocês, mas a pergunta que eu faço para vocês é essa: meus irmãos, se vocês tivessem esse tempo de vida, o que vocês fariam? Trouxe para vocês um poema que nós estudamos há 2 anos, esse poema. Esse poema chama O Tempo e as Jabuticabas, e daqui a pouco você vai entender por que eu estou trazendo ele para a gente. O tempo e as jabuticabas dizem o seguinte: contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Esse cara já está com mais de 50, possivelmente. Sinto-me como aquela menina que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ela chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói até o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Não tolero gabulices. Inquieto-me com invejosos, tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para projetos megalomaníacos. Não participarei de conferências que estabelecem prazos fixos para reverter a miséria do mundo. Não quero que me convidem para eventos de um fim de semana com a proposta de abalar o milênio. Já não tenho tempo para reuniões intermináveis, para discutir estatutos, normas, procedimentos e regimentos internos. Já não tenho tempo para administrar milindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos. Não quero ver os ponteiros do relógio avançando em reuniões de confrontação, onde tiramos fatos a limpo. Detesto fazer a cariação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário-geral do coral. Lembrei-me agora de Mário de Andrade, que afirmou: as pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência. Minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com os triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge da sua mortalidade, defende a dignidade dos marginalizados e deseja tão somente andar ao lado do que é justo, caminhar perto de coisas e pessoas de verdade, desfrutar desse amor absolutamente sem fraudes. Nunca será perda de tempo. O essencial faz a vida valer a pena, e para mim basta o essencial. Assinado Rubem Alves. Mas é interessante como a vida é assim.
Os jovens, por exemplo, são desse jeito. Eles gastam a vida deles de qualquer maneira, de qualquer tempo, a qualquer tempo, de qualquer forma, investem da maneira errada, acabam com a sua saúde, acabam com o seu corpo. Só que o que acontece? Eles estão com a bacia cheia de jabuticaba. Só que alguns de vocês, principalmente os que já passaram dos 50, a bacia de jabuticaba já está da metade para o final. E agora? Com o que é que você vai gastar o seu tempo? Discutindo para ver quem vai ser o próximo presidente ou secretário de atas do coral? Ou será que nós vamos investir o nosso tempo naquilo que realmente importa? Naquilo que realmente vale a pena? Ou será que vamos investir a nossa vida naquilo que realmente gera fruto? Por isso, eu trouxe um texto para vocês. Pode abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 6. O Senhor Jesus, o Deus entre nós, nos mostra algumas advertências. Eu assim chamei, como um bom presbiteriano, eu dividi logo em 3, para ficar mais didático. Mas você pode acompanhar comigo. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quando eu falei de brevidade da vida, o que me chamou a atenção nesse texto foi essa frase. Pode ler comigo, aquela em negrito? Quem de vocês... Vocês já pensaram na profundidade desse negócio? Quem de vocês pode fazer isso? Ninguém. Ninguém. Por isso eu botei essa frase novamente. E aí eu trouxe umas advertências, eu vou ser breve naquilo que a gente vai conversar. Vamos lá? Em primeiro lugar, não se preocupe com o que não te diz respeito. Acho que essa é a primeira advertência que o texto traz para nós. Não se preocupe com aquilo que não diz respeito a você. Não faça isso. E eu acho que isso está bem escrito. Está bem dito, tá ou não está? Reparem, Jesus está dizendo, eu, portanto, lhes digo, não se preocupem. Não se preocupem com o que vocês não têm que se preocupar, com aquilo que não dá para que vocês, aquilo que vocês não conseguem resolver. Não adianta preocupação, não adianta uma ocupação prévia. Há circunstâncias na vida que você não tem o que fazer. Se você não tem o que fazer, não se preocupe. Há coisas e há circunstâncias em que nós já fizemos e tomamos atitude A, B, C ou D. E o que é que a gente precisa fazer? Chega, tem hora que não dá mais. Porque o que vem depois disso é o que vai drenar a sua força,
é o que vai tirar a tua energia, e é o que vai te levar para o buraco, é o que vai acabar com você. É por isso que eu achei tão interessante essa didática de Jesus, porque você se pergunta assim, pastor, com o que é que eu não tenho que me preocupar? Jesus diz, com a sua vida. Aí você fala assim, eu não posso me preocupar com a minha vida? Olha só, ele diz coisas básicas. Primeiro, você não tem que se preocupar com o que você tem que comer. Ele diz que você não tem que se preocupar com o que você tem que beber. Diz ainda que você não tem que se preocupar com o seu corpo. E por fim, ele ainda diz que você não tem que se preocupar com o que você vai vestir. Não olha para mim, olha para você. Quem está pelado aí? Tem alguém? Dá uma olhadinha para o lado. Vê. Tem uns os mais ficaram assim, ai pastor, não fala assim. Para com isso, isso é didático. Não tem ninguém. Se você está aqui com fome, é porque você quis. Não porque faltou alguma coisa. E se tivesse faltado, você sabe que você pode procurar algumas pessoas que elas podem te ajudar. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: aquilo que é básico para a vida de vocês nunca vai faltar. Nunca faltou. Nunca vai faltar. Talvez, e eu vou começar aplicando isso para vocês, talvez olhe aqui para mim, agora pode olhar para mim, também estou vestido. Talvez, você não conseguiu trocar de carro no ano. Não deu para fazer isso. Talvez não deu para trocar de casa, talvez não deu para trocar de emprego, talvez trocar de esposa não dá nem não, tá? Nem trocar de marido. Cara, talvez não deu para passar férias no lugar que você queria. Talvez você teve até que vender as férias. Mas deixa eu te dizer para você uma coisa. O que é básico para a sua existência nunca faltou. Nunca faltou. Nunca faltou. Vocês não precisaram, nenhum de vocês. Ainda que alguns aqui possam ter passado dificuldades extremas. E eu sei de alguns que dividem comigo. Mas aquilo que é básico para a existência de vocês não faltou. Vocês sempre tiveram. Vocês sempre tiveram. E a preocupação com a vida, para aqueles baianos de plantão, e aqui não tem nada contra os baianos, mas é só uma forma de dizer, que acham que porque Jesus disse que a gente não tem que se preocupar com a vida, então agora é só sombra e água fresca, não é nada disso que nós estamos falando. A gente está falando de preocupação que vira ansiedade. A gente está falando de preocupação que tira a noite de sono. A gente está falando de preocupação que deixa a gente tão irritado que você já está indo pela 10ª vez, é a 20ª caixa de omeprazol que você toma, porque seu estômago já não te deixa em paz mais. Você já tomou tanta Neosaldina que a cabeça explodiu. Mas por quê? Por preocupação. Não é porque faltou e você não teve. É porque talvez, e aí a gente vai para Tiago, e Tiago explica para a gente uma coisa assim: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Na verdade, o que vocês querem é esbanjar. O necessário todos nós tivemos. Todos nós tivemos. Ainda que a promoção, como eu disse, não tenha chegado. Ainda que o aumento de salário não tenha vindo. Ainda que todas aquelas promessas, balelas de fim de ano que nós fizemos, de que esse ano eu quero paz no meu coração, e blá blá blá, ainda que isso não tenha se cumprido, uma coisa a gente não pode parar de ter em mente: o Senhor foi com a gente, o Senhor nos supriu, o Senhor esteve com a gente em todos os momentos. Por isso ele está dizendo: não se preocupem com a vida de vocês, vocês não podem aumentar ela, vocês não podem fazer nada por ela. Mas olha só, o que eu achei interessante, que nós conversamos aquele dia, que as nossas ansiedades vêm por isso aqui. Lembra que nós conversamos quinta-feira? As nossas ansiedades aparecem, não é porque nós estamos atrás de roupa, comida, bebida, ou que nos é essencial à existência. A ansiedade toma conta da gente, porque a gente está atrás de fama e sucesso, dinheiro e bens, prazer e aventura, amor e aceitação, e a gente está atrás simplesmente de conhecimento por conhecimento. A gente está atrás daquilo que Eclesiastes capítulo 3 chama de sopro.
E é por isso que se esvaem as nossas forças. É por isso que a gente morre e o nosso coração fica completamente perturbado. Porque quando a gente ora pedindo errado e pedindo mal. Esse é o nosso problema, meus irmãos. Entendam o seguinte, por favor, isso aqui é o caráter de Deus que está em jogo. Quando eu digo caráter de Deus que está em jogo, não é porque vai mudar o caráter de Deus, porque ele é imutável. Mas é porque para você entender Deus de uma vez por todas, como a Escritura o revela. Porque muitos de vocês, durante esse ano, sabe o que vocês ouviram de Deus? Espera. Muitos de Deus ouviram de Deus assim, não. Porque entendam, meus irmãos, o caráter de Deus, em primeiro lugar, eu falei isso aqui semana passada. Deus não quer olhar para mim e para você, porque às vezes a gente acha assim, nós fazemos nossos planos, sei lá, eu quero abrir um negócio, aí vou lá e vou abrir um negócio. Às vezes nós não consultamos ou não oramos a Deus ou não colocamos Deus no negócio, porque alguns de vocês ainda têm a visão de que Deus é o cara que sempre aparece aos 45 do segundo tempo para falar não para a gente. A gente sempre acha que Deus é um estraga-prazer. A gente acha que tudo que dá errado é culpa de Deus. E, na verdade, não é isso. Porque Deus, em sua infinita soberania e no seu caráter, o que Ele está interessado em fazer com você? Moldar teu caráter a quem Jesus Cristo é. Por isso, em tantas ocasiões, minha gente, Deus quer tratar coração duro, arrogância, lascívia, luxúria, sei lá. Deus quer tratar tanta coisa dentro de você, Deus quer tratar tanta coisa dentro de mim, que Ele não vai ter compromisso em desejo simplesmente nosso. Entenda, o plano de Deus é muito mais alto do que esse. O plano de Deus é resgatar a gente, não para um jardim, mas resgatar a gente para uma cidade. Nós não vamos voltar para o Éden para ser como Adão, nós vamos para a Nova Jerusalém para ser como Cristo. Só que esse corpo não vai entrar lá. Por isso ele desde agora, e como Cristo reina, está transformando a gente. E Deus vai transformando a gente diariamente. Então não olha Deus como sendo um capataz chato ou enjoado, mas olha Ele como sendo um pai que cuida de você e trata das suas vaidades. E trata de desejos que não vão te levar a lugar nenhum. E tratam, às vezes, de coisas dentro de você para tratar teu caráter e quem você é, porque Ele quer que você seja como Cristo é. Porque a cruz garantiu que o nosso caráter fosse transformado até o caráter de Jesus. Foi isso que Ele nos garantiu. Por isso que eu quero dizer para vocês, gente, não se preocupem com aquilo que não diz respeito a vocês. Olha o que Ele diz. Não é a vida mais importante do que comida e o corpo mais importante do que a roupa. Um dia eu era seminarista e eu estava ruim de dinheiro. Eu já falei isso com vocês. Meu pai até, pensa num homem duro. Era eu. Mas não tinha dinheiro para nada. Para nada. E eu tinha que ir para uma reunião de oração, cara. E a gasolina acho que eu não tinha. Sabe quando o carro anda pelo cheiro? O meu. Aí vai eu. Eu morava longe, cara. Eu morava no fim da cidade já. Eu morava lá no... E eu tinha, naquela época, eu tinha que tomar conta da sede e tomar conta da congregação, que o pastor tinha saído da igreja. E para variar, eu sem dinheiro e a mulher com o menino na barriga. Ali grávida da Júlia, cara. E Elis pequena. Não vai sair nenhum milagre aqui não, tá? Não teve nenhum duende que me deu dinheiro, não. Eu continuei duro. Mas talvez eu aprendi uma das grandes lições da minha vida. Eu cheguei na reunião de oração e eu sentei do lado de um presbítero da igreja. A reunião de oração era um horário muito bom, tá? Vou fazer isso aqui em Campo Grande. Era todo sábado, 7 horas da manhã. Aí fui eu. Cheguei, sentei do lado de um presbítero, já era antigo ele, o John, gente boa, rapaz. Aí eu só falei com ele assim, John, a gente sentou para orar junto, eu queria ser menos ansioso, cara. Eu sem dinheiro, minha mulher em casa, uma filha pequena,
outra com a barriga grande, esperando o outro. E eu queria ser menos ansioso. E eu falei com ele assim, cara, ora para eu ser menos ansioso, por favor. Ele chegou para mim e falou assim, Rômulo, você sabe de uma coisa? Ele também, tadinho, estava passando um perrengue, vocês não têm ideia na época. Tomou um tombo. Ele olhou e falou assim, você sabe que a maior parte das nossas ansiedades é falta de fé, não sabe? Irmãos, se vocês me dessem um cheque de R$1 milhão naquele dia, eu ia aceitar. Porque eu estava precisando. Mas eu sabia que eu tinha um problema de fé no coração. E todas as vezes hoje que esse problema volta, eu me lembro daquele dia. E eu me lembro do dia que nós oramos e a nossa oração era só essa, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Eu não tenho a menor ideia como eu saí daquela situação. Mas eu estou aqui hoje. E vocês também. Porque a vida é muito mais do que comida. E a vida é muito mais do que bebida. Não adianta a gente se preocupar com aquilo que a gente não tem como resolver. E para você que é preguiçoso, pecador, se você tem chance de resolver, para de orar e vai agir. Porque isso que eu falei não é para você. Entendeu? Antes que você se encoste e depois você olhe e fala assim, mas o pastor falou. O pastor não falou para você que tem como fazer. Você que tem saída e solução, tu é indesculpável. Deus não tem compromisso com preguiçoso, com encostado, com malandro. Com você, Deus não tem compromisso. Tome tenência. Se ajeita. Agora você que não vê mais saída, dê uma passada na cruz de Cristo. Segundo, simples. Não vai sair nenhum. Não vou citar Calvino hoje também não, tá? Sejam bons observadores. Cara, eu comecei a olhar esse texto, eu falei, que coisa, gente. 2 verbos, só 2 verbos. Primeiro, observem. E é interessante aqui no texto original, a ideia não é observe simplesmente o voo das aves. É interessante quando o Mateus escreve, ele diz assim, observe o movimento que as aves fazem quando elas estão por aí. A ideia é essa. Observe tudo nas aves. Mas não só isso. Ele usa uma outra expressão quando ele diz, vejam. E essa expressão, veja, veja uma vez só e é suficiente. Não precise olhar de novo. Dê uma olhada só. Aí olha o que é curioso. Ele diz, vejam as aves do céu. Depois ele diz, vejam os lírios do campo. Aí eu fico pensando assim, gente, o que Jesus está fazendo? Claro, ele está numa sociedade rural falando assim, gente, olhem para as aves e olhem para os lírios, ok? Ok? Tudo bem. E eu comecei a pensar como nós somos pouco observadores, como nós não observamos as coisas. E aí eu trouxe algumas para vocês verem. Dá para entender o que é isso? Quando eu olhei também não vi não. Mas olha que coisa legal. Cara, isso aqui é a primeira semana de uma gestação. Aí tu tem espermatozoide, óvulo, zigoto, mitose, meiose. Vocês lembram disso, não lembram? Aí na 3ª semana começa a formar um sistema nervoso. Na 4ª semana eu achei legal. Cara, na 4ª semana já começa a ter membro e olho. Olha que legal. O coração começa aqui, ó, entre a 4ª e a 5ª semana. Na 6ª semana já tem orelha. Ó, dente. Só vai aparecer depois, né? Palato. Na 8ª semana a orelha já está maiorzinha. Já dá para ver a genitália, já dá para saber se é João ou Maria, né? Os caras estão tentando inventar alguma outra coisa aí que tem no meio, mas não existe não, tá? Ó, que legal. 9ª semana tem cérebro. Mas olha aqui embaixo.
coração batendo entre a sexta e a oitava semana, membro superior, membro inferior. Olha que os olhos que começaram aqui eles começam a ser, olha, na oitava semana, aí até a 38ª, 40ª ele vai, ó, aqui ele começa a se desenvolver mais. Tem mulher grávida aí? Quem está grávida aí? Ninguém? Quem já teve? Porque o resultado final é esse, né? A gente observa pouco. Como é que esse negócio aqui virou isso aqui? Como é que isso aqui virou isso? Tá doido, não tem condição. Tem alguma maluquice nisso. Esse pedaço de papel virou isso aqui, cara. Cara, isso é pra gente ver nossa limitação. Vocês querem ver? Essa eu fiz para brincar com vocês mesmo. Quem lembra do ciclo das angiospermas? Vocês lembram? Não, o ciclo das angiospermas, cara. Eu lembro que a gente brincava falando do gineceu. Vocês lembram do ciclo da angiosperma? Lembra aí, Raul, do ciclo da angiosperma? Tem isso aí lá? Na pasta tem para vender? Eu não vou gastar tempo com esse negócio. Só que olha o que é angiosperma aí, ó. Você come todo dia, está na tua mesa, cara. Olha que loucura, bicho. Pólen, o troço sai, vai para a terra, entra na terra, semente que morre, aí começa todo um ciclo louco, no fim das contas, Claudião come depois da academia. A gente observa muito pouco a vida. Por quê? Porque é tanta informação, que a gente não para ver as coisas simples que às vezes Deus está fazendo em volta de nós e em nós. Porque tanta rapidez que você não para perceber e ver que você, por exemplo, hoje já não é quem você era lá atrás. Porque se você está diante da luz de Cristo, Ele está te mudando e te transformando. Você está podendo ver milagre de Deus todos os dias da sua vida. Só que não dá tempo de observar o que é simples. A gente não para ver a simplicidade. E Jesus está olhando para nós dizendo: ei, vejam o que é simples. Desde a vida, desde o que a gente come, observe. E aí ele diz assim: gente, olha esses caras. É disso que ele está falando. Nunca plantaram nada. E algum dia faltou alguma coisa para eles? Faltou, quando a gente foi lá e tirou e maltratou deles. Agora por eles mesmos? Nunca faltou nada. Nunca faltou nada. Aí, minha gente, é o que eu digo para vocês. Como voltei aqui atrás, a gente precisa observar o que Deus está fazendo. Observe o que Deus tem feito na sua vida nesse tempo todo. Observe o trabalho que Deus tem realizado na sua vida esse tempo todo. Observe a partir das coisas simples. Eu termino. E a última coisa que eu queria falar com vocês é essa. Procure o que é necessário. Vamos ler o negrito comigo? Busquem. Isso é engraçado. Porque esse versículo vocês sabem de cor. Deixa eu só ver se vocês sabem a aplicação dele. O que é buscar o reino de Deus? Porque ele começa a falar: olha, não falta nada para vocês, então busquem o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? Primeiro, reino subentende domínio. Reino subentende soberania. Reino subentende vontade. O que é o reino de Deus? É o lugar onde Deus é soberano, exerce seu domínio e sua vontade é feita. Pergunta: Deus domina a sua vida, Deus é soberano sobre você, e o domínio de Deus sobre a sua vida faz com que você o obedeça em todas as circunstâncias. Se você vive assim, significa que o teu coração está na mão de Jesus. Esse é o reino de Deus. Eu não vou escrever nenhum livro de teologia bíblica aqui para te ensinar o que é reino de Deus. Deixa eu te falar, você se submete ao Senhor? Você submete sua vontade a Ele? Você submete seus desejos a Ele? Você submete quem você é a Ele? Você submete seus planos a Ele? Deixa eu fazer um feedback da última quinta-feira, quando nós conversamos aqui. Rapidamente eu citei para vocês: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ok? Tudo bem? O nosso problema é o seguinte:
No século 21, a gente diz assim: entrega o teu desejo ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar desejo para Deus é fácil. Agora, entregar caminho que se constrói é outra coisa. E aí, meu irmão? Porque a grande questão é essa: quem reina sobre a sua vida? Quem é teu rei? É simples. Quem é teu rei? Porque quem te governa é que vai te dar estabilidade. Isso é governo. Quem te governa é que vai te dar equilíbrio. Quem te governa é quem te dá segurança. Quem te governa é quem te dá cuidado. Esse é o papel do governante. Quem te governa é quem te ouve. A minha pergunta é: quem te governa? Quem governa você? Quem governa teu coração? Quem governa tua mente? A gente estava batendo um papo hoje, para vocês terem uma ideia, porque isso vai em todas as áreas da nossa vida. A gente estava batendo um papo hoje, rapidinho, sobre educação. E dentro do nosso papo sobre educação, uma das nossas preocupações é, por exemplo, a ideologia de gênero. Hoje em dia, isso é um assunto do governo, a gente já não querem saber o que é homem ou mulher mais, a gente já não está querendo saber mais nem o que é isso. E os filhos da gente, por exemplo, vão para a escola aprender esses negócios. Nós vamos ficar desesperados por causa disso? Nós vamos morrer do coração. Olha, o mundo vai acabar. Não, que ele vai acabar, ele vai acabar. Jesus já disse isso. Mas por que eu sei disso? Porque ele governa. Nós vamos continuar fazendo o nosso papel de defender a verdade. Nós vamos pregar a verdade. Mas no fim das contas, a gente ainda luta pelo exército que vai vencer. Então essa é uma área. Mas o Brasil está de cabeça para baixo. Antes da Dilma, do PT, do PSDB, de sei lá quem mais, quem governa o Brasil é Jesus. Mas o desemprego está alto, eu sei, a gente vai continuar lutando e trabalhando, ok. Mas quem governa o universo é Jesus Cristo. E eu me submeto a Ele. Pastor, as famílias estão acabando, eu sei. É por isso que eu continuo pregando a Jesus Cristo. Eu não vou ficar alarmado, porque Ele continua reinando. Ele continua sendo soberano. Pastor, o mundo está de cabeça para baixo. Bom, depois de Adão, qual mundo não teve de cabeça para baixo? Depois de Adão, todo mundo ficou de cabeça para baixo. Não tem nenhuma geração que não esteja de cabeça para baixo. O mundo está virado, o pecado está dentro dele. É por isso que Jesus reina, porque Ele está transformando o mundo. Na esfera particular, vocês que vivem, por exemplo, anseios existenciais enormes, quem é que governa sobre a vida de vocês? Quem é que governa sobre a vida de vocês? Quem domina a vida de vocês? É Jesus que domina a vida de cada um de vocês? Na esfera profissional, quem domina a vida de vocês, meus irmãos? Quem é o Senhor dos seus negócios? Quem é o Senhor da sua casa? Quem é o seu Senhor? É por isso que a gente está dizendo, procurem o que é necessário. O que é necessário para nós? Passarmos pela cruz e nos submetermos a Jesus. E nos dobrarmos a Ele. Porque no fim dos tempos todos os joelhos se dobrarão. Mas hoje nós temos a oportunidade de nos dobrar a Ele. Hoje nós temos a chance de olhar para Jesus e dizer: passe em todas as áreas da minha vida, seja elas quais forem. Porque não dá para se expor à luz e continuar, a luz que é Jesus, e ainda continuar com partes obscuras na alma. Não dá mais. Porque é para ser curado por inteiro. Porque é passar por Jesus e parar de ter, como nós conversamos, parar de ter ansiedade, parar de ter medo, parar de ter fobia. É para a gente passar pela cruz, se submeter ao senhorio de Cristo e obedecer a sua vontade e viver para a sua glória. É simplesmente isso. Você quer libertação, meu irmão? É essa a chave da libertação. É passar pela cruz. É entender o que Jesus fez por você e por mim. É entender quem Ele é e viver para a sua glória e sentir um prazer enorme em viver para Jesus Cristo. Porque é Ele que é o governador. Então, o que você está buscando?
O que você precisa buscar? Busca o senhorio de Jesus. Só que qual é o nosso problema? Esse. Antes de Jesus escrever o verso 25, ele diz: não dá para servir a dois senhores. Quem é o Senhor da sua vida? Não dá para amar Jesus e amar o sexo desenfreadamente. Não dá para amar Jesus e amar dinheiro desenfreadamente. Não dá para amar Jesus e amar o sucesso desenfreadamente. Deus não divide a sua glória, Jesus não divide a sua glória, e Ele não tem parte com isso. Ou tua vida começa na cruz, ou tua vida começa a partir do Evangelho, ou sua vida começa a partir de Jesus. Ô meu irmão, tu vai ter uma existência miserável, porque ele termina dizendo: os pagãos é que vivem assim. Os pagãos vivem desse jeito, porque a solução de Deus para qualquer problema da existência humana é Jesus Cristo. Não dá para ter dois senhores. Agora ele diz: aonde tiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Quem você ama, a quem você serve. E o convite que eu tenho para fazer para vocês é só esse. E eu termino aqui. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele exalte a vocês no seu tempo devido. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vocês. Quem é o Deus da sua vida? Quem te governa? A quem você serve? E quem você obedece?